Olá, crianças e familiares, espero que vocês estejam bem. Vamos para a explicação das páginas 74, 75 e 78 do livro de Língua Portuguesa do terceiro ano. Eu sou a professora Vânia e hoje é dia 21 de setembro de 2020. Só lembrando que a professora Carla falou para vocês sobre histórias em quadrinhos e vocês aprenderam, entre outras coisas, isso aqui, olha lá. As personagens de uma história em quadrinhos se comunicam através de balões. Esses balões se relacionam com a fala das personagens. Eles apresentam um formato diferente que variam de acordo com seu conteúdo. Então, olha lá, tem o balão de fala comum, esse balão aqui de pensamento, esse balão é de grito, esse de ideia, esse de cochicho, esse de dúvida, esse de música, esse de raiva, esse é a fala de mais de um personagem, esse de admiração, certo? E olha só, quando alguém está exagerando na história em quadrinhos, essas senhoras estavam chamando essa de fofoqueira. E para ela não admitir que ela é fofoqueira, ela responde assim: fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Olha só, ela exagerou na colocação dela aqui de palavras difíceis para dizer que não é fofoqueira, que é outra coisa, certo? Olha esse aqui: me dê comida, senhor, estou morto de fome. Aí ele respondeu: então você não precisa mais de comida, não? Porque quem está morto consegue comer? Um exagero dos dois, né? Muito bem, isso aqui é exagero. Agora, olha só, termos e expressões. Existe a linguagem formal e a linguagem informal. Na linguagem formal, quando a gente vai falar com alguém assim, em público, apresentar um teatro, fazer a leitura de um livro, a gente fala certinho e quando a gente vai escrever, a gente escreve bem certinho também. Olha aqui, ó. Nós estamos muito cansados. E quando a gente vai só falar para a pessoa, sem escrever em lugar nenhum, a gente já fala assim, ó, a gente está muito cansado, né? Olha, quando a gente está só falando, a gente fala, caramba, tô perdido e não sei chegar no hotel. Agora, na hora de escrever ou falar de uma forma correta, na frente de muita gente se apresentando, a gente vai falar assim, estou perdido e não sei chegar ao hotel. A palavra caramba nem aparece, né? Principalmente se a gente for escrever corretamente. Olha aqui. E aí, como você anda? É o jeito de falar. Agora, olha como escreve e como fala formalmente. Olá, como você está? Existem diferenças, não é mesmo? E as expressões, existem várias. Eu coloquei só um exemplo aqui, olha só. Expressão de estudo, né? Então, olha aqui, feliz, triste, satisfeito, bravo, confuso, cansado, surpreso, irritado. Aqui é quando você tá grrr, né? Fazendo aquela cara esquisita. Vencedor, medo, desolado, gargalhada, sério, confiante, para a gente ter uma ideia das expressões. Essas aqui são expressões, certo? Agora a gente vai continuar a interpretação daquela história em quadrinhos do Horácio, que tem como participante o Tecodonte, que vocês começaram lá com a professora Carla. Agora a gente vai continuar no exercício 8, tá bom? Prestem atenção. Tecodonte parece exagerar na forma como chama a atenção de Horácio. Letra A. Escolha uma expressão usada pelo personagem que mostra esse exagero.
e explique por que é exagerada. Então, a Provânia mostrou exemplos de exagero e vocês vão procurar uma fala, uma palavra que seja. E aí vocês vão explicar aqui para mim por que foi exagerada essa palavra, tá bom? E aqui, letra B. Por que Tecodonte exagerou tanto? Então, aqui em cima, você vai colocar alguma coisa que você encontrou lá na história em quadrinhos de exagero, uma expressão, mas aí você vai escrever a palavra de exagero. E aqui embaixo, por que Tecodonte exagerou tanto? O que ele estava querendo convencer o Horácio? Certo? E aí, exercício 9. Releia estas falas. Ah, vá, Tecodonte. Tá bem. Tá na hora do meu almoço. Mas não dá, né, Horácio? Letra A. Marque a alternativa adequada. Os termos destacados são mais utilizados na língua escrita ou na língua falada? Então, lembra que eu dei exemplos, né, de termos, e aí vocês vão olhar direitinho e fazer o xizinho, se é na língua escrita ou na língua falada, que a gente usa muito aqui, ó. Esses termos que estão em negrito, tá bom? Letra B. Justifique sua resposta da questão A. Aí aqui tá converse com os colegas, você vai escrever no caderno, tá bom? Se você fez o xizinho aqui ou aqui, aí no caderno você diz por que você escolheu essa opção, tá bom? Exercício 10. Releia o quadrinho 8. O Horácio diz, aonde vai? Chomp, chomp. Tá na hora do meu almoço. O Tecodonte respondeu, né? Aí, olha lá, copie dos balões de fala de Horácio as palavras que indicam que ele comeu os talinhos de alface que sobraram. É só copiar aqui a parte que as palavras que indicam que ele comeu, tá bom? Exercício 11. No quadrinho abaixo não há falas. Observe Horácio e Tecodonte para entender o que aconteceu. Dá para ver bem essa expressão e essa também, né? E eu dei exemplos de expressões lá no começo do vídeo. Então, dá para a gente mais ou menos entender o que está acontecendo aí. Vocês também lembram da história lá em quadrinhos, né? Letra A. Escreva a letra H para o que Horácio está expressando e T para Tecodonte. Então, aqui, ó, quem está fazendo cara de surpresa? Aí, se for o Horácio, coloca o H aqui dentro. Se for o Tecodonte, coloca o T. E assim vai. Vergonha. Quem está fazendo cara de vergonha aqui? Aí, vai colocar a letrinha do tiranossauro que está fazendo essa expressão. Combinado? Fácil, né? Letra B. Observe o que você assinalou para cada personagem na questão A e complete as frases. Horácio ficou assim por quê? Por que será que ele ficou daquele jeito, com aquelas expressões? Aí você escreve aqui, por que ele ficou assim. Tecodonte ficou assim por quê? Com aquelas expressões da atividade anterior. Dá bem para saber, né? É só lembrar da história. Se não lembrar da história em quadrinhos, volta lá no livro, que aí você vai saber responder, tá bom? 12.
Releia o último quadrinho e responda no caderno. Mas não dá, né, Horácio? E a montanha de cascas de coco e banana daqui a 1 ano? Aí o Tecodonte respondeu, mas não dá, né, Horácio? Letra A. O que Tecodonte quis dizer? Letra B. Provavelmente Horácio sabia que Tecodonte não comeria as cascas. Por que então fez a pergunta? A gente tem que pensar aí, né? E o exercício 13 está falando assim. Qual foi o assunto da história entre os dois personagens? Aí eu estou pedindo para vocês escreverem no caderno. Vocês já vão aproveitar que vocês vão fazer a letra A e B da 12 no caderno, aí já respondam a 13 também, tá bom? E aí vocês precisam lembrar que tá um criticando o outro aí sobre alguma coisa de alimento e acabou que os dois estão errados, né? Então, vocês vão pensar direitinho para responder a letra A, B e a 13, que faz parte desse assunto, tá bom? Agora o próximo. Produção de texto, olha que bacana. Criação de diálogos para a história em quadrinhos. Preparação e escrita. 1. Na história que você lerá a seguir, faltam as falas nos balões. Observe os quadrinhos. 2. Escreva o que os personagens podem ter falado ou pensado. Olha a dica. No último quadrinho, as bolinhas do balão indicam que o personagem está pensando, que a gente já aprendeu lá na aula da Procarla. E eu relembrei aqui no início do vídeo sobre os tipos de balões, né? Olha só. É o Snoopy, junto com o seu fiel amigo. E aqui vocês vão olhar direitinho e pensar o que ele poderia estar falando para o Snoopy. Tá vendo? O balão tá apontando para ele. Então, ele falou uma vez, falou outra vez. O Snoopy tá segurando o seu potinho de comida. Depois ele parou e ficou pensando por que seu dono te deu as costas. E pensou mais ainda agora aqui dentro do balão e escorado na sua casinha. Vocês vão preencher, produzir essa história em quadrinhos do que vocês imaginam que ele poderia estar falando e o que o Snoopy pensou como resposta. Que aí amanhã na correção eu coloco para vocês a história original. Olha que bacana para vocês compararem, tá bom? Revisão e reescrita. Releia cada fala, conferindo se as palavras foram escritas corretamente. Verifique se a pontuação das frases está de acordo com a entonação ou sentido que você quis registrar. Então, olha só, toda vez que a gente vai escrever, a gente tem que se preocupar, né? Que começa com letra maiúscula, termina com ponto final, mas se for pergunta, tem que ter ponto de interrogação. Se for uma exclamação, tem que ter ponto de exclamação, né? Então, tudo isso vocês têm que pensar. Por isso que está pedindo para revisar. Depois que vocês escreverem nos balões, vocês vão ter que conferir se está tudo certinho, tá bom? E aí, por último, aqui está falando em dupla para trocar o livro e ver o que o colega escreveu. Mas só que a gente não vai poder fazer isso, né? Então, essa parte a gente não vai fazer. Mas
Se vocês quiserem me mandar uma foto da história de vocês, eu vou ficar muito feliz em ver, tá bom? Mas aí eu volto mostrando para vocês a história original, para vocês compararem com a de vocês, tá bom? Caprichem! Então, olha só, essas foram as atividades de hoje. Se dediquem, façam com carinho e até amanhã na correção, tá bom? Um beijo!